dias, é mais difícil tirar o tubo, porque a criança fica dependente do tubo e pode ter mais sequelas. E ela já não podia ter mais sequelas além do que ela já tinha, né? E eu fiquei assim, e quando a gente chegou lá na segunda-feira, já tinha uns 17, 18 dias, né? É mais ou menos isso. A minha filha estava desestubada. Não deu problema nem para tirar o tubo. E eu cheguei e ela estava com tipo um sondinho assim no nariz que era para respirar, porque ela não respirava sozinha. E a menina tirou ela, pegou ela assim, sem nada. Ela olhou, a doutora Caroline chegou para mim e falou assim: olha, você tá vendo? E eu olhei e eu falei, eu tô. E eu agradecendo a Deus, dá vontade de gritar, porque eu olhei o final de semana todinho, na segunda-feira, Deus me deu a vitória da minha filha, tá desestubada. E ela falou, você vai pegar ela hoje? Eu falei, eu vou, mas eu não sabia como, que ainda tinha muito fio. E a menina foi, pegou ela assim no dedo e falou, senta aí, vou botar no seu colo. Eu falei, tá. Eu falei, não, mas e esse fio? Cuidado do fio. Eu tinha medo, porque os fios, eles ficavam assim no aparelho, assim, a cama delas, vinha os fios assim, eu estava sentada aqui. Eu tinha medo de puxar e aquilo arrancar. Ela falou, não, calma, eu vou soltar ele aqui. Eu falei, não solta não, tá no nariz dela. Ela, não, mãezinha, ela tá no ar ambiente. Eu falei, o quê? Ela tá respirando sozinha. Além de Deus tirar o tubo da minha filha, Deus deixou minha filha respirando sozinha. Eu não pedi isso para Deus, mas Deus também me deu essa vitória. Eu peguei a minha filha no colo, respirando em ar ambiente, com a pecinha no nariz, mas ela estava respirando em ar ambiente e ela ficou quietinha olhando para mim. O pastor filmou e eu fiquei agradecendo muito a Deus e ninguém conseguia entender como que ela estava em ar ambiente, como que ela foi desestubada, como se ela nem tivesse ficado entubada. E eu louvei o nome do Senhor, eu agradeci muito a Deus aquele dia, né? E passou aqueles dias, a médica, né, falou que ela não ia mamar, e aí ela veio e falou assim para mim, filha, olha, você tem uma semana para você fazer essa criança mamar. Se em uma semana ela não mamar, quando ela sair daqui, ela vai sair com a gastro. E eu falei, ela não vai sair com a gastro, ela vai sair daqui mamando, porque a boca dela é perfeita, o tubo dela aqui é perfeito, a garganta dela é perfeita, ela vai mamar. Ela falou, você não está entendendo, a sua filha não faz deglutição. Se você botar qualquer coisa na boca dela, você mata ela asfixiada. Se ela asfixiar, ela perde mais neurônio do que ela já perdeu. Eu falei, a minha filha vai mamar. Ela não vai, ela vai sair daqui na gastro, ela não vai, ela vai mamar. Ela, se você está falando, é você e a sua crença. Eu falei, tá bom. Você tem uma semana. E ela virou as costas e saiu. Ela nem era médica que estava com a minha filha, era uma plantonista. Mas o diabo usou a boca dela para falar para mim. Mas a gente serve um Deus que é fiel. E eu falei, Senhor, eu tenho uma semana para minha filha mamar. E foi segunda-feira, foi terça-feira, ela não pegou. E a médica olhava de lá para mim assim, era pertinho. E eu falei, Jesus, tem misericórdia, meu pai, minha filha tem que mamar. E foi quarta-feira, quinta-feira, minha filha não mamou. E eu, Jesus, tem misericórdia, minha filha tem que mamar. Meu tempo está acabando. Quando foi na sexta-feira, a Evelyn, cheguei lá, eu pedi ajuda da fono, a fono veio com a mãozinha, ela falou assim para mim, a gente vai tentar. Eu falei, tá bom. E aí a Evelyn não pegava no peito de jeito nenhum, não conseguia, não fazia boca, não dava, e ainda tem a língua presa, e aí não conseguia, a língua não saía para fora, e era uma luta, e aquela luta, e eu orando, eu falando, Senhor, meu tempo está acabando, hoje é o último dia, se a minha filha não mamar hoje, como que vai ser? Ela vai sair daqui com a gastro. Eu não quero isso, eu não quero ter que chegar em casa e enfiar um tubo na barriga da minha filha para a alimentação entrar. Se eu não aceito isso. E aí a gente foi lutando. Quando pensa que não, ela abriu a boca, pegou no peito certinho e ela mamou 1 hora. E a médica olhou de lá naquele dia, não era o plantão dela, mas ela estava lá. Ela olhou de lá e ficou sem entender, não falou nada para mim. E eu fiquei glorificando a Deus, eu agradeci, ela mamou, naquele dia ela mamou 1 hora, no segundo dia, no sábado, ela mamou meia hora, no domingo ela mamou 10 minutos. Na segunda-feira a gente descobriu que ela tinha uma doença rara na pele, que impedia ela de mamar. Ela não conseguia mamar porque as bochechas dela eram desse tamanho, dura, parecia uma pedra, né? E ela não conseguia fazer o movimento que faz mais, ela tinha que entrar para dentro, e a dela não entrava. E ela sentia dores insuportáveis, era insuportável tocar na pele dela, porque essa doença, ela mata a gordura embaixo da pele e necrosa, fica uma pedra. A pele dela já estava ficando dura, já estava descendo para o tronco. Isso aqui era desse tamanho, aqui, essa parte aqui de trás, vinha aqui no meio da cabeça, as bochechas duras, bem vermelhas, os braços dela aqui, ela parecia aqueles homens que malham, musculosos, que dela era algo assim, bem definidão assim.
bem malhadinho. E era difícil ela tinha enrijecimento, então ela trazia tudo para cá, o que dificultava ainda mais. Né? E as costas dela toda dura, cheia de parte vermelha, assim, era muito vermelho. Né? E ela sentia muita dor. Naquele dia descobrimos isso, ela já estava no terceiro anti-inflamatório, e a médica, a dermatologista veio para mim na segunda-feira, eu estava com meu esposo, e ela falou assim, olha, é uma doença rara, é benigna, mas leva em torno de mais ou menos um ano para começar a sumir. A gente já entrou com corticoide, né? Ela está tomando morfina porque a dor é insuportável, senão ela não vai conseguir suportar. Ela chorava, gritava de dor para tomar banho, para tudo. A gente parou de dar banho nela, né, as meninas, porque eu não podia dar. E ela falou para mim, ela não vai mamar mais, ela não consegue mamar, então a gente vai parar, vai voltar ela só para a sonda, porque não tem condição dela mamar, a gente machuca ela quando pega. Eu falei, tá bom, e aí eu parei de pegar ela de novo, e ficamos mais uns dias assim, e quando ela mudou de setor, ela foi para o médio risco, porque ela era grave, mas não era tão grave, porque tinham, né, crianças que precisavam do leito onde ela estava, e a gente foi para uma outra sala, e a médica lá falou assim para mim, olha, não é porque ela está aqui, porque ali era uma passagem para mim poder ir embora, né? Então eu fiquei feliz dela ir para o médio risco, mas eu não queria que ela fosse de lá dentro da UTI, direto para casa. O médio risco também é uma UTI, só que era em outro setor. E eu fui para ali, eu fiquei feliz dela ir para ali. A médica lá falou assim para mim, olha, não fica feliz, porque ela está aqui, não quer dizer que ela vai embora, não. E eu olhei para ela assim, eu fiquei triste, irmãos, eu confesso que a gente é ser humano, né? Eu crio na promessa de Deus, eu creio na promessa de Deus, mas a gente fica triste quando a gente ouve um negócio assim. Eu fiquei triste, né? Dentro do quartinho, outra mãe, a mãe olhou para minha cara assim, porque você olhava para Evelyn, você viu um bebê perfeito, só com uma sondinha assim, não tinha mais aparelho nenhum ligado nela, e eles olhavam ela gordinha, toda, né? O que essa criança tem? Ninguém entendia o processo que ela já tinha passado. E eu falei, tá bom. Eu falei, Senhor, porque eles não tinham previsão de dar alta para ela. Ela não tinha previsão de alta. Podia ser com um mês, com 2, com 3, com 5, com 6, com um ano. Não tinha previsão de alta. Porque nem eles entendiam o que estava acontecendo com ela. Ela não tinha um diagnóstico fechado. Né? E aí ficamos ali naquela luta. Quando passou uns dias, a minha filha voltou a mamar. E ela saiu de dentro daquele hospital mamando para a glória de Deus. E o médico falou assim para mim, olha, né, não dê nada para ela, porque ela não faz erudição. A gente não sabe por que ela pegou o peito. Ela conseguiu fazer, ela consegue deglutir o leite, ela consegue puxar e ela consegue engolir. Mas não dê nem água na boca dela, porque ela não faz erudição. Você vai matar ela sufocada. Eu falei, tá bom. E levei minha filha para casa. Até para me trazer minha filha foi debaixo de oração, foi debaixo de luta. Eu sentei dentro dessa igreja, toda inflamada, trouxe um travesseirinho, sentei em cima porque eu não conseguia sentar direto na cadeira, porque eu estava, né, numa situação muito difícil. E eu sentei, eu chorei o culto todinho, mas Deus usou o Edson e falou assim para mim, olha filha, ele nem queria falar porque ele temeu, porque Deus deu a ele dias, o dia certo, e ele demorou para falar, né? Mas ele falou assim para mim, filha, olha, Deus manda te dizer que de hoje a uma semana, era quinta-feira, você vai estar com a tua filha no colo. E naquela quinta-feira que eu chorei o culto todo, foi o dia que eu tinha falado para Deus que eu ia apresentar minha filha ao Senhor se ela tivesse vindo para casa com 3 dias. E eu falei assim para Deus, falei, Senhor, hoje era o dia de eu apresentar minha filha. Eu tinha voltado para casa, porque eu estava ficando, né, na casa da minha avó, eu não estava vindo no culto. E eu tinha voltado para casa e eu chorei muito. Eu olhava a roupa dela e falava, meu Deus, eu fiz a roupa, ela nem vai usar porque ela é grande, talvez nem vai caber. E eu queria estar aqui hoje apresentando a minha filha. E Deus falou para mim, daqui a uma semana, você vai estar com a tua filha nos braços aqui na igreja. E eu ouvi aquela palavra, mas eu temi. E eu fui para o hospital no outro dia, foi a segunda-feira, eu cheguei, não, foi na quinta, sexta, sábado, domingo, quando foi na segunda-feira, entrou um casal dentro do quarto, a filhinha deles nasceu, foi pro quarto, ficou no quarto dela. E aí, ele falou assim para mim, filho, olha, o médico falou assim para mim, que a Sofia vai ter alta na segunda-feira, isso foi no final de semana, ele falou, na segunda-feira a Sofia vai ter alta, a sua filha também vai. E eu falei para ele, eu falei, oh meu Deus, ele não sabe, minha filha não tem previsão de alta, minha filha não vai ter alta na segunda-feira. E ele falava, olhando dentro do meu olho, a tua filha vai ter alta junto com a minha na segunda-feira. E eu falei assim, aí nisso entrou o doutor, ele entrou na sala,
E ele falou assim para mim, e falou